Paz e graça, irmãos. Tudo bem com vocês? Que Deus esteja abençoando grandemente a vida de cada um. Nesse vídeo eu estou dando continuidade aqui a respeito do estudo quando o apóstolo Paulo fala a respeito das mulheres. Então a gente vive num tempo hoje onde toda a nossa cultura e a nossa cabeça ela é moldada pelo feminismo. Então a gente tende a pensar com as premissas que a gente já adquiriu pela cultura. Então tudo isso é transmitido para a gente da forma mais involuntária possível. Ou seja, a gente já acredita nessas coisas sem mesmo nem ter refletido sobre. Então a gente já acredita em coisas que, aos olhos da Bíblia, aos olhos de Deus, não estão corretas. Então a gente precisa remodular nossa mente para entender o que seria mais correto e mais justo possível. Que sempre o mais correto e o mais justo é sempre o que está na Bíblia. Então, vamos logo para o estudo. Eu vou começar fazendo a leitura dos textos. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Esse texto ali em 1 Coríntios ele é interessante porque vai estar falando a respeito de a mulher sobre o véu, então que a mulher teria que usar um véu sobre a cabeça e que o cabelo lhe foi dado como mantilha, ou seja, o cabelo é o véu da mulher e o sinal da mulher ter o cabelo grande é uma ordem de Deus, porque isso nos ensina a natureza. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Essa instrução do apóstolo Paulo ela é muito interessante porque o apóstolo Paulo está falando que as mulheres idosas elas têm o dever, a obrigação de ensinar as mulheres mais jovens a amarem ao marido e aos filhos. Então, o que a gente vê hoje é justamente o contrário. As mulheres idosas, elas não dão um exemplo e elas não ensinam as recém-casadas, as jovens, a amar o marido, em sendo então sujeita ao marido, como vai falar no texto, e amar os seus filhos, porque é sempre aquela mentalidade de a pessoa precisa retardar o máximo possível ter filhos, então a mulher precisa ter filho lá para os seus 35, 40 anos de idade, enquanto que o apóstolo Paulo está falando que elas devem amar o seu marido e aos seus filhos e as jovens recém-casadas. Como que as jovens recém-casadas já vão ter filho? Entende? Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é as jovens recém-casadas devem amar os seus filhos. A partir do momento que elas estão retardando ter filhos, eu entendo que isso é uma atitude contrária de amor aos filhos. E o apóstolo Paulo continua a serem boas donas de casa, honestas, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Ou seja, até os ímpios, até os gentios, até pessoas que adoram pedaço de pau, pedra, ouro, ídolos, pessoas ruins, mesmo assim, essas pessoas ainda entendem, elas conseguem respeitar a regra que Deus estabeleceu, que é a mulher e o homem. Agora, a partir do momento que os cristãos, eles conhecendo a palavra de Deus, tendo abandonado todos esses pecados, a mulher não se sujeita a tudo isso que está sendo falado, a palavra de Deus vai ser cada vez mais difamada, porque os ímpios estariam fazendo melhor do que quem acredita na Bíblia. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Então o apóstolo Paulo ele fala que as esposas devem em tudo estar submissas ao próprio marido e fala também para os maridos para não trateis a vossa esposa com amargura. Por que o apóstolo Paulo está falando assim? Porque é natural do homem ser mais agressivo com as coisas do dia a dia, com as pessoas de fora, e ele não poderia trazer isso para dentro de casa, porque o homem teria que ter um cuidado com a mulher, uma proteção com a mulher, sem tratar ela
com amargura. A palavra tem a definição perfeita. Não trateis com amargura, porque essa amargura que o homem pode acabar tratando a mulher sendo mais frágil, como é falado lá em 1 Pedro, a mulher sendo o vaso mais frágil, ela não é só mais frágil fisicamente, como também emocionalmente. Por isso que o homem tem que tratar a mulher não com amargura, e a mulher tem que respeitar e obedecer o marido em tudo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. O que o apóstolo Paulo então está dizendo é que Cristo e a igreja é uma analogia em relação ao homem e à mulher. Então, da mesma forma que Cristo morreu pela igreja, assim também o homem tem que estar disposto a morrer pela mulher dele. Então, morrer no sentido de ele, em um combate, ele se colocar à frente, disposto a morrer para que a mulher dele viva. E da mesma forma, a mulher tem que estar obedecendo ao marido dela, da mesma forma que a igreja tem que obedecer a Cristo. A partir do momento que foge desse padrão, é como se a pessoa estivesse dizendo que a igreja e Cristo são iguais, e nunca serão iguais. A igreja sempre tem que obedecer a Cristo, porque a igreja são as pessoas, e as pessoas devem obedecer a Cristo, da mesma forma a mulher obedecendo ao homem. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Então, é muito interessante tudo isso, e tem algumas premissas que ficam na mente da gente, e são premissas de Satanás, não são coisas que vieram da Bíblia, coisas que vieram do mundo. A gente aprendeu isso vendo televisão, a gente aprendeu isso conversando com os outros na rua. A gente não aprendeu essas coisas com Deus através da palavra. Então, alguma dessas premissas não é apenas que a mulher não tem que obedecer o homem e o homem não precisa morrer pela mulher porque tudo é igual. Tem outras premissas também. Eu vou dar alguns exemplos aqui que eu achei interessante. O primeiro deles é a gente atribuir todo o ato dessa obediência, desse sistema bíblico, a gente atribuir isso a um sistema ruim, passado, a um sistema machista. Então, isso é uma premissa ruim. Isso quem nos ensinou foi a televisão. Outra coisa é acreditar que a mulher é uma salvadora, que é uma rainha. Muitas vezes eu já conversei com pessoas que aí a pessoa tá contando e tal, e ela vai contar da mulher, aí o cara fala: aí eu conheci a minha rainha, eu tava nas drogas, tava na prostituição, tava perdido no mundo, e aí eu conheci a minha rainha, e aí eu mudei por causa dela. Não existe isso de mudar por causa de mulher. Eu virei uma pessoa melhor porque eu conheci minha esposa, mas na época eu não tinha nada, eu estava nas drogas. Pensa para você ver, se o cara estava nas drogas, no lixo, e ele encontrou uma mulher para fazer ele mudar de vida, é porque ele encontrou uma mulher no lixo também. Não existe essa de a mulher converter o homem através de um relacionamento. Que ela me deu esperança. A esperança da gente está em Deus. Por mais que, lógico que a mulher pode sim trabalhar na vida do cara para ele converter. Não estou dizendo que não exista isso. Mas a questão é ter essa mentalidade que parece que está na cabeça de todo mundo. A pessoa vê a mulher como uma salvadora, uma rainha. Aí vê a mulher como ela é que está na igreja, ela que vai lá pregar, e o cara acha aquilo bonito. Tá numa oração na família e tal, aí é a mulher que faz a leitura, que fala a palavra, e os caras ficam todo mundo calado. Então tem alguma coisa de errado. Tipo assim, o cara fica vendo a mulher como uma deusa, só que na Bíblia não existe isso. É o contrário, é o homem que é o cabeça, que inclusive nem o homem tem algum poder e nem a mulher. Quem tem o poder é Deus. Só que Deus determinou que o homem lidere. Então essa é o arranjo correto. Então, a ilusão romântica que existe nas novelas, a ilusão romântica que existe
no mundo em geral, nas histórias aí que a gente escuta, nas novelas principalmente, nos contos de fada, tudo isso é satânico. Não existe em nenhum lugar da Bíblia um amor romântico, uma ilusão romântica igual existe nas novelas. Então, o casamento na Bíblia sempre foi um casamento focado em construir uma família. Por isso que o amor das novelas, ele é um amor diferente do amor bíblico. O amor das novelas, muitas das vezes, é o homem namorando escondido com aquela mulher, aí não é uma união de duas famílias. A gente vê nas novelas, a gente vê nos filmes, a gente vê na vida em geral, a gente vê aquela ilusão romântica, só que pela palavra de Deus essas coisas não existem. Não existe um exemplo de ilusão romântica pela Bíblia. A Bíblia sempre trata o casamento como uma forma de formar famílias e não uma ilusão romântica, porque nos filmes sempre vai aparecer o homem, aí ele começa a namorar escondido com aquela mulher, aí os dois ou vai fugir, porque o pai da mulher é um homem mau, que fica proibindo ela de fazer as coisas, aí o homem e a mulher fogem, então o cara nem precisou pedir a mão daquela mulher em casamento para o pai dela, porque o pai dela que cuidou dela, o pai dela tem autoridade sobre ela. Então, nessas ilusões românticas de novela, por exemplo, o pai sempre é visto como malvadão, a mulher é vista como a vítima, aí o noivo, no caso o futuro esposo dela, vai ter que vir para roubar ela do pai, e aí eles têm que fugir, e o pai quer que ela case com um cara, mas a mulher quer casar com outro. Então, isso é a confusão da ilusão romântica que existe nas novelas, nos filmes. Isso é satânico. Pela Bíblia, não existe essa da mulher querer casar com um cara, mas ela tá casando com outro. A mulher tá casando com quem ela tem que casar e acabou. É com quem foi determinado para ela casar. Então, tudo aquilo foi decidido e ela vai casar com aquele cara e não tem ilusão romântica. Não tem essa de fugir do pai. Não existe essa mentalidade socialista, essa mentalidade feminista, essa mentalidade de falta de hierarquia, onde o pai da mulher não tem autoridade, onde o cara vem roubar a mulher do pai. Isso é satânico. Uma passagem lá em Gálatas que vai falar o seguinte: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Anátema significa maldito, ou seja, o apóstolo Paulo está falando, se alguém vier para vocês e pregar um evangelho diferente do que eu prego, seja anátema. Mesmo se nós mesmos pregamos um evangelho diferente, rejeita o que a gente falou e fica com a mensagem que nós já pregamos. E se descer um anjo do céu, não escuta, fica com a mensagem. A mensagem do evangelho tem poder de salvar. Agora, a partir do momento que a pessoa acredita em amor romântico, a partir do momento que a pessoa acredita que a mulher é igual ao homem, a partir do momento que a pessoa não quer ter filhos, você está indo além do evangelho. Você está acreditando em algo que não é bíblico. Você está acreditando em ilusão romântica. Você está acreditando em igualdade de homem com mulher. Tudo isso são coisas satânicas. Deus não estabeleceu as coisas assim. São coisas que já estão na nossa mente, são informações que já estão guardadas ali, que a gente acredita, só que a gente tem que revisitar essas memórias e reavaliar se essas coisas são verdadeiras ou não. Entendeu? Então, à luz da Bíblia, eu espero que vocês tenham gostado do estudo. Muito obrigado por ter acompanhado. E foca no canal aí para vocês aprender mais coisas aí. Muito obrigado. Deus abençoe.